Na hora de pensar no seu futuro, escolha uma universidade com cursos com nota máxima na avaliação do MEC e a possibilidade de aprender na prática com os laboratórios de ponta e projetos de extensão que atendem a comunidade. Univale, a melhor escolha de quem quer ir além. Olá, meu amigo, minha amiga que me acompanha pela tela da TV Leste. Essa é a programação da Univale TV, aqui na TV do Leste de Minas Gerais. É um prazer falar com você. Eu sou o Boni e este é o Univale no Campo. Pessoal, eu estou aqui na Expo Agro, esse evento que está movimentando o Vale do Rio Doce. E já começa o programa trazendo aqui informações sobre esse pavilhão, que é o pavilhão do Tabapuã. Essa raça maravilhosa que vem lá do estado de São Paulo. E daqui a pouco a gente vai falar sobre muita coisa, mas eu começo falando sobre o Tabapuã. Quem vai trazer pra gente curiosidade sobre esse animal é o seu Nelson Rodrigues. Vem pra cá, seu Nelson. Prazer ter o senhor aqui no programa. Explica pra gente, o senhor veio lá de São Paulo, o senhor é o consultor dessa raça. Explica pra gente qual de onde veio essa raça, é o cruzamento de qual animal com qual animal, pra gente entender, pra quem é leigo que tá acompanhando a gente, entender um pouquinho mais. Isso, o Tabapuã é originalmente brasileiro, né? Essa raça é brasileira, foi nascida aqui no Brasil. Então hoje ela vem do Gir, Nelore e Gruzerá. Aí saiu o Tabapuã, dócil, com muita habilidade materna, né? E o caráter mocho, que é o principal hoje na raça, tá? E esse animal, ele tem dupla aptidão? É um animal utilizado para carne, mas também para corte? Com certeza. A gente tá aqui hoje, são pistas, né? Mas o animal hoje é original para carne, tá? Isso aí são um produto. Hoje o Tabapuã, ou qualquer raça, né, que tem, é dirigida a carne. Não só pista, né? O fim dele é virar carne, tá? Porque na verdade a carne ela é mais procurada, digamos assim, no comércio internacional. Com certeza, né? Também a gente não pode desafiar e nem falar do Gir, né? O Girolando, né? Que é leite, né? Mas também o fim dele é carne, né? Como não vai ficar para sempre, então vira carne um dia. E como o senhor avalia a Expo Agro este ano? Nós estamos aí no iniciozinho, né? Mas já deu para fazer bons negócios? Sim, com certeza. Inclusive a gente tem um leilão no sábado, né? Lagoa do Junco e todo o Tabapuã. E aqui é maravilhoso, um lugar que é excepcionalmente muito bom a venda do gado aqui, né? A parte aqui de região do Valadares é muito boi, né? Então é muito bom aqui a exposição. Vai ter um leilão no próximo sábado ou teve no sábado passado? Não, vai ter agora no sábado, na Lagoa do Junco. Então bora convidar todo mundo, tem muita gente da região de Carlos Chagas acompanhando a gente, pessoal do agronegócio. Convidar o pessoal para vir para cá? Isso, venha participar. A gente está aqui no sábado, né? Vai ser virtual, mas também o gado vai estar presente, né? Estaremos aí com 30 lotes, né? Dos melhores que tem no Tabapuã. Às vezes a pessoa quer ver o animal de perto ou consegue ver o animal? Com certeza, às 2 horas da tarde pode vir aqui que a gente receberá com o maior prazer. Ok, muito obrigado, tá, seu Nelson, pela entrevista. A gente continua aqui no Parque de Exposições de Governador Valadares, porque, pessoal, tá bombando, tá? Eu já encontrei aqui várias raças, tem o Guzerá, tem o Nelore lá na frente, acabei de falar aqui sobre o Tabapuã. Como o seu Nelson falou, vem lá da região de São Paulo, que inclusive a cidade se chama Tabapuã, onde começou aí a miscigenação para trazer essa raça aqui, para ter uma raça 100% brasileira. Então é o seguinte, agora pela manhã, né, a gente está gravando aqui pela manhã, uma movimentação aqui no Parque de Exposições, movimento grande durante o dia. E é o seguinte, pessoal, eu quero chamar a sua atenção para uma notícia que eu vou trazer agora. A Expo Agro, ela tem um projeto muito bacana que é o Agropecuária na Escola. Começou na segunda-feira, já recebendo centenas de crianças, tá? Isso aqui fica lotado de criança durante o dia, porque o objetivo desse projeto é orientar as crianças. Muita criança acha que o leite veio da caixinha. E aí, esse projeto é para desmistificar isso e trazer também consciência ambiental. A nossa equipe acompanhou. Você confere agora a reportagem. Muita animação e um passeio para lá de especial. É o projeto Agropecuária na Escola, promovido pela União Ruralista Rio Doce Mulher, em parceria com a Prefeitura de Governador Valadares, Univale e outras instituições.
um momento para os pequenos explorarem o universo do agro. A gente traz com uma linguagem para as crianças do que é o agro, o que a Univale oferece também em termos de cursos e como o agro está na nossa vida, no dia a dia. Os alunos fizeram um tour pelo Parque de Exposições e na Fazendinha receberam orientações dos professores do curso de agronomia da Univale sobre o ciclo da chuva e o plantio de hortaliças. E teve também muita diversão com os mini-animais. São 4 dias de atividades educacionais envolvendo mais de 3.000 crianças com idades entre 7 e 10 anos das redes pública e privada de Governador Valadares e região. O campo, ele precisa da cidade, a cidade precisa do campo, a gente precisa desse elo. Essas crianças, elas são verdadeiros transformadores para que a gente possa continuar alimentando o mundo. Falar a importância desse setor, que muitas vezes é criminalizado, visto de uma maneira deturpada. Então aqui a gente quer que eles saiam daqui com a consciência do que é o agro de verdade. É para mostrar essa realidade, mostrar que o leite que ela bebe de manhã, ele tem um custo de trabalho, de esforço, de dedicação daquelas pessoas que moram nas fazendas, nos sítios, nas comunidades rurais. E assim como todo alimento que chega. Os alunos da Escola Municipal Serra Lima do bairro Palmeiras se esbaldaram. Para a professora foi uma experiência muito positiva para a galerinha. É muito importante, desde criança, desde pequenininha, já terem esse contato e saber a importância do agro, né, da pecuária, porque tudo que nós alimentamos, que nós vestimos, que nós usamos, vem do agro, vem da pecuária. Então isso é muito importante. E outra coisa, a criança aprende desde cedo a valorizar. E será que essa turminha gostou? Eu gostei muito de vir aqui, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Eu achei muito interessante os animais, as hortas, os animais, tudo. Eles vivem, eles são soltos um pouco. Aí eles brincam um pouco, eu amei isso. Se você ainda não segue a Univale TV, vai lá no Instagram e digita @UnivaleTV e fique por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. Tem muita coisa que não dá tempo da gente colocar na televisão, mas a gente posta lá. Tem bastidor nos stories, tem o desafio do boné que eu falei antes. Então tem muita coisa boa. Se você quiser continuar acompanhando, @UnivaleTV no Instagram. Agora eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Olá pessoal, sou a professora Joana daqui da Univale para mais uma dica do português sem neura. Dessa vez nós vamos falar do verbo haver. Se eu desse o seguinte exemplo, há alunos no pátio. Normalmente toda pessoa vai ficar pensando que o sujeito dessa oração seria alunos. Pois é, o verbo haver neste caso ele se comporta no sentido de existir. Por isso esta oração não tem sujeito, justamente por causa do verbo haver. Agora, se eu tivesse escrito existem alunos no pátio, o sujeito mudaria. Por quê? Porque o verbo existir não assume a mesma particularidade do verbo haver. Então, nesse caso, se tiver o verbo existir, o sujeito vai ser alunos, sujeito simples. Então, espero que vocês tenham gostado e agora não confunda mais o verbo haver. Até mais! O pessoal está me perguntando aqui como é que foi a abertura da Expo Agro. Eu coloquei primeiro a reportagem do Agropecuária na Escola, porque já está rolando aqui, inclusive a gente está aqui, criança passando a todo momento. Eu falei,
Vou colocar essa aqui primeiro, mas é claro que agora eu vou trazer para você como foi a abertura desse evento que reuniu várias autoridades do agronegócio. Olha aí. A abertura oficial da cerimônia da 54ª edição da Expo Agro 2025 foi ao som da música Viva la Vida, executada pela Orquestra Filarmônica Univale. Na plateia, produtores rurais, criadores, autoridades civis e militares e a comunidade. 54 edições, né, de um evento que cresceu, né, se tornou grandioso pela representatividade que ele proporciona para o produtor rural, e a gente consegue criar um elo do campo com a cidade, né, e trazendo aqui para essa vitrine que é a Expo Agro, tudo que a gente produz com muita dedicação lá da porteira para dentro, né. Foi dada a largada para a maior feira do agronegócio do interior de Minas Gerais. Durante os 10 dias de programação, a expectativa é atrair mais de 250 mil visitantes. Durante todo o evento, foram gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos. Já o encerramento acontecerá no dia 13 de julho, às 11 horas da manhã, com a tradicional Missa do Vaqueiro. Durante a cerimônia, a gestão da Univale e da Fundação Percival Farquhar reiterou o compromisso da universidade em contribuir com o desenvolvimento regional, fortalecendo o vínculo entre a ciência, a educação e o campo. Nós estamos aí com o Hospital Veterinário de Grande Porte, nós já iniciamos os atendimentos, serão 24 horas por dia, atendendo e prestando aí os serviços para todos os animais que estiverem aqui. Estaremos também com a agropecuária na escola, que é um projeto antigo em que nós somos parceiros. Estamos aí trazendo uma novidade esse ano, os nossos cursos da área da comunicação, da pedagogia, do design gráfico. Os meninos se uniram ao curso também de arquitetura e construíram uma revistinha. Nosso stand, nós estamos esse ano com as atléticas, então vai ter um público jovem, talentos fazendo show, e estaremos juntos também com a Univale TV, que está com um estúdio dentro do stand, gravando os podcasts, transmitindo ao vivo aí para todo mundo, tudo que vai acontecer aqui dentro do Parque de Exposições. Estamos aqui ajudando também a cuidar de uma comunidade que é fundamental para o nosso estado, para a nossa cidade e para o nosso país, que é a comunidade do agronegócio. Quem também prestigiou o evento foi o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Almeida, que veio representando o governador do estado, Romeu Zema. Aqui nós temos a genética, temos a tecnologia, nós temos feiras, nós temos leilões, nós temos aqui a Feira da Agricultura Familiar, o trabalho das vinculadas aqui, mostrando a força que a Secretaria da Agricultura, com seus parceiros, a FAENG, Federação da Agricultura, Sindicato Rural, União Ruralista, tem para a gente somar cada vez mais e acertar nas políticas públicas com o agro. Durante a cerimônia, a Polícia Militar foi homenageada pelos 250 anos de serviços prestados à comunidade valadarense e região. É um motivo de muito orgulho receber uma homenagem, porque ela indica que a instituição ela está no caminho certo de realizar o policiamento preventivo, ostensivo, visando preservar vidas e promover o bem-estar social de toda a comunidade aqui de Valadares e de região. Na oportunidade, o prefeito Coronel Sandro assegurou a importância do agronegócio para a economia, tanto para governador Valadares quanto para o país. O agronegócio brasileiro, por exemplo, ele alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Todo o nosso excedente da produção de agricultura e pecuária, ela é destinada à exportação. O governador Valadares tem a sua tradição no agro. A feira, a Expo Agro, é essa tradição. Um parceiro que também vem contribuindo cada vez mais para o fortalecimento do agronegócio na região é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-MG. O CREA Minas, que fiscaliza o exercício profissional da agronomia, geociências e engenharia, e a Univale transmite o ensino aos alunos da nossa região, do todo o leste do estado, e é importante o CREA Minas estar junto da Univale para que a gente tenha este apoio, tanto na questão acadêmica quanto na questão profissional.
No fim da cerimônia, todos os presentes inauguraram a Feira de Agricultura Familiar e deram o pontapé inicial na Fazendinha da União, onde acontece o projeto Agropecuária na Escola. Bom, pessoal, hoje é terça-feira e a gente precisa atualizar você sobre o que vai acontecer de agora para frente. Aí eu falei com a Fernanda Nominato para poder conversar com o Dr. Marcelo, para explicar para a gente o que é que vai acontecer na parte da tarde, na quarta-feira e por aí em diante. Você confere aí. A gente conversa agora com o Dr. Marcelo Teixeira, que é presidente da União Ruralista, e vai falar um pouquinho para a gente desses primeiros dias da Expo Agro 2025. Dr. Marcelo, muito bom dia. Fala para a gente um pouquinho, né, sobre a expectativa, né, para os outros dias da festa e desses que já se passaram. Pois é, vamos começar do início para cá, né? Deus tem abençoado aí, graças a Deus, um evento que tem sido, né, com a participação ativa da nossa classe de produtores rurais também, os shows também, o entretenimento, com a presença da população aqui no parque. E esse elo do campo com a cidade a gente tem conseguido, né, realizar aqui, e agora com o projeto Agropecuária na Escola, que começou ontem. Hoje já temos aí 4 ou 5 escolas municipais aqui de Valadares e também as escolas estaduais presentes nesse período da manhã à tarde, tem outras escolas, e para a gente, né, continuar nesse propósito de criar esse elo do campo com a cidade. Hoje também já começaram, as primeiras ordens já aconteceram dos 2 torneios leiteiros, né, do Giro Leiteiro e também do torneio leiteiro da cooperativa, e à tarde a gente tem um momento importante aí, né, da nossa agenda técnica, numa discussão de uma alternativa para a gente recuperar a nossa bacia aqui, gerando de maneira sustentável até uma condição melhor para o nosso produtor rural, que é a integração da pecuária com a agrofloresta. Vai ter uma palestra importante às 17 horas, eu acho que é importante todo mundo participar aí, porque a gente tem que pensar em soluções para a gente continuar, né, com o nosso negócio, com o nosso agronegócio, né, gerando divisas aqui para a nossa região e para as nossas famílias, né? Doutor Marcelo, bom o senhor tocar nesse assunto, porque muitas pessoas têm a visão de que a Expo Agro são só os shows, o parquinho, a parte de entretenimento. Não, aqui é um espaço de interação, de conhecimento para o produtor, de oportunidade para o empresário. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente, a gente busca fazer uma agenda técnica bem robusta e com assuntos variados, né, para a gente trazer o produtor aqui, para ele levar conhecimento, não só de técnico, né, mas também de inovações, de tecnologias, e aí a gente abarca aqui todos os estandes comerciais que estão sempre trazendo novidades também. E esse lado é muito importante, porque a gente sabe que sem assistência técnica gerencial hoje é muito difícil da gente tocar o nosso negócio, né? Então a Expo Agro é muito mais do que os shows, né? É essa parte do agro aqui que a gente tem cada vez mais buscado trabalhar e cuidar com muito carinho para o produtor rural estar junto com a gente aqui. Muito obrigada, doutor Marcelo. Fernanda Nominato para a Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento e ao agro. Pois é, meus amigos, infelizmente acabou-se o que era doce. Nosso programa está chegando ao fim, foi um prazer ter você em nossa audiência, aliás, é sempre um prazer. E é o seguinte, quero agradecer a toda a equipe da TV Leste pela parceria com a Univale TV, por possibilitar que nós possamos falar para você aí de todo o leste de Minas Gerais, região do Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, parte das matas de Minas, Vale do Rio Doce. É graças a essa parceria que a gente consegue chegar até você. Então, muito obrigado, TV Leste e toda a equipe. A gente tem um encontro marcado na quinta-feira com mais uma edição do Univale Rural. Eu vou ficando por aqui, mas convido você para nos seguir, @UnivaleTV. Essa você não pode parar de ver. Grande abraço, tchau. Olá pessoal, começando mais um Prosa Acadêmica.
Desta vez, novamente, com os alunos do primeiro período, Sara e Marcos, justamente para poder falar um pouquinho desse universo da literatura. E desta vez, eles escolheram falar sobre dorama. Pois é, parece mito, parece algo, parece inesperado, porém, nós vamos falar de uma visão mais acadêmica, mas com o olhar daqueles que gostam dessa temática, apesar que tem alta, né? Mas falaremos sobre essas narrativas e o universo, né, criado, imaginado pela literatura. Vocês sejam muito bem-vindos para mais uma conversa, Sara e Marcos. Eu gostaria de saber, vocês realmente são dorameiros? Eu assisto a alguns, só não sou muito viciado em doramas, mas eu acho o universo do dorama muito interessante de se fingir que está lá dentro, porque é um universo totalmente diferente do que vivemos. E é engraçado que quando você fala assim, que nós estamos nesse universo, a literatura nos proporciona ter essas vivências. Uma viagem, né? Uma viagem. E eu não sei se vocês vão concordar, parece que nós somos personagens meio que indiretos, não sei, como se a gente estivesse se vendo tudo de uma janelinha, né? Não sei se vocês pensam assim. E a gente sente até que tem uma influência sobre o que está acontecendo lá. No dorama. Como tem assim? alguns doramas que são meio que interagíveis com você. Ah, tá, não sabia disso não. Aí, tipo, que você pode decidir escolhas. E eu acho interessante que você pode se integrar mais ainda naquele universo do dorama, que é o universo de borboletas, que eu gosto de dizer assim. O mundo, né? O mundo cor-de-rosa. Eu falo que é sempre importante a gente trazer essas narrativas, porque dentro do universo acadêmico a gente precisa das nossas bolhas, da nossa nuvem. Para os dias não tão bons, a gente ir lá para a nossa nuvem, para a nossa bolha e conseguir se amparar, né? Mas como nós aqui estamos no universo acadêmico, a gente sempre tenta associar isso dentro da nossa vivência, né? Principalmente na sala de aula que vocês estão. E você, Sara, você viu algum episódio ou algum tipo, né, nome aí do dorama, para quem estiver assistindo também puder talvez conferir, que realmente você conseguiu associar a temática e pensar assim, nossa, quando eu estiver numa sala de aula eu vou conseguir trazer um pouco dessa narrativa, a moral da história? Então, tem vários doramas que retratam aspectos sociais que a gente pode tratar em sala de aula. Tem doramas que falam sobre bullying, então é bem legal a gente passar de forma, creio eu, que divertida, meio que descontraída, sobre um assunto pesado, né? E, assim, isso. Às vezes que detém um pouco mais de conhecimento, mas a gente tenta ilustrar de uma maneira diferente, né? Sim, tem até um dorama, Uma Advogada Extraordinária, que fala sobre uma advogada que tem o espectro autismo. E é muito importante, muito gratificante você ver aquela inclusão dela naquele mundo que, na maioria das vezes, aquela pessoa que tem aquela demanda não se integra. E interessante que a literatura, ela consegue fazer essa referência. Hoje, quando a gente fala de dorama, sai um pouquinho do clichê. Eu acho que o dorama, quando fala dorama, todo mundo pensa assim, ai meu Deus, é sempre uma coisa muito melosa, quase que romance, é quase uma novela mexicana da atualidade. Mas você consegue perceber isso de uma maneira diferente? Vocês, dentro do universo acadêmico, olhando de uma maneira mais como, né, como futuros profissionais, principalmente da área da educação? Sim, o tempo vai passando, eu acho que o drama está perdendo um pouco desse aspecto dele de flor de rosas, apesar de ter bastante. E com nossos estudos, começando a estudar, né, abrindo e ampliando mais nossa mente, a gente consegue ver vários aspectos no dorama que é muito importante ser pautados na vida real também. Tem alguma cena, algo que você possa, assim, falar, nossa, eu vou sempre lembrar dessa cena? Porque eu assisti e eu tenho uma cena sempre na minha cabeça. Porque ele acaba construindo essa ideia imagética da vida, da superação, né, da revanche. É como se a vida estivesse olhando pra gente contra os olhos. Vocês têm isso ou não? Ah, eu tenho. Qual? Tem uma cena de um dorama que me marcou muito, que é sobre o luto. E o luto, eu acho que é um tema muito difícil de se abordar. E é um dorama que saiu recentemente, que se chama Se a Vida Te Der Tangerinas. Eu falei com você dentro da sala. E tem uma cena que me emocionou muito,
que acaba que acontece uma cena lá e o filho da protagonista morre, um dos filhos dela morre. E ver como ela lidou com o luto dela foi... Ela passou pela fase da negação, da depressão, não estava querendo viver mais. E, assim, graças ao marido dela, ela teve um apoio, então eles se apoiavam. Eles conseguiram passar por essa fase, né? Juntos. E eu achei muito bonita a forma como eles estavam tratando. E é um ideal esse ali tema. de família, que muitas vezes entra naquele modelo, mas que também pode ser desbravado para os novos formatos de família, né? Com as suas complexidades. O que vocês acharam desse assunto ser pauta para uma discussão, alunos de pedagogia? Eu acho que a pedagogia em si tem essa importância de inclusão. Eu digo que você pode fazer materiais pedagógicos, pautas pedagógicas com qualquer detalhe que você pode ver em qualquer filme, dorama, série. Então, tudo tem um pouco de estudo que a gente pode abranger e se tornar um deslanche para você dar uma apresentação, uma aula, várias coisas que agregam a gente, tanto educacional quanto socialmente. E querendo ou não, quando a gente fala de pedagogia, a gente está falando de ampliação de conhecimento de uma maneira interdisciplinar, né? O dorama, ele traz a representatividade? Ou seja, eu me sinto parte daquela trama ou não? É um universo muito diferente do nosso? Eu acho que depende do tema que você vai assistir. Tem uns que é, tipo, muita ficção. Então, óbvio que você não vai se ver lá dentro. Mas tem uns que passa muito dos aspectos sociais que a gente vive, a desigualdade, o bullying. Então, assim, tem doramas que retratam a desigualdade de uma forma, assim, surreal, que se eu tivesse mais lá pra frente, eu trabalharia super com os meus alunos essa visão, porque uma pessoa supera aquela desigualdade, aquele bullying, de uma forma, assim... Bem, talvez não tão esperada, Isso. Né? Eu penso que o dorama traz aquela revanche, como se fosse uma noite bem dormida e aquela que você acordou, parece que o mundo está diferente. Sim. Eu acho que talvez seja a esperança que a própria sala de aula proporciona para aquele aluno, porque quando a gente permite que o aluno sonhe, eu acho que a gente começa a dar para ele asas, né? Então, a permissão, nem permissão, né? Mas o incentivo a esse ato de voar, eu acho que é um fator primordial no aprendizado, né? E para muitas pessoas, dorama é realmente um sonho. Digo pela minha mãe ama doramas. E para ela, tudo aquilo que ela vê no dorama é um sonho dela viver. Então, o dorama representa isso para as pessoas. Esperança, sonho, vontade de estar. E trazer doramas mais puxados para a realidade, mostrando a desigualdade social, os problemas, os bullying, isso dá para a gente, para as pessoas, uma perspectiva melhor do que o dorama pode significar ou não, e trazendo para a gente a realidade do que aquilo pode representar para todos nós. Que nem tudo é perfeito, né? Nossa, verdade, nem tudo é perfeito, mas a gente tenta, né, se encaixar dentro das nossas perspectivas. Gente, então, desta vez, né, a pedagogia trouxe várias pílulas falando sobre o universo da sala de aula, com assuntos muitas vezes do nosso cotidiano cultural. Então, desta vez, nós falamos de dorama, e eles vão produzir cientificamente, né, por meio do simpósio da Univale, vão produzir isso de uma forma que você que está nos assistindo pode conhecer este assunto, que é acessível, mas de uma maneira acadêmica. Então, agradeço a Sara, ao Marcos por estarem conosco, mais uma vez, compartilhando conhecimento de uma maneira simples, acessível, descontraída e acadêmica. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau!